Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e na nossa aula hoje a gente vai falar sobre a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Conceitualmente, Divisão Internacional do Trabalho diz respeito a como os países se relacionam e estabelecem as suas trocas comerciais. E isso serve para a gente entender que as trocas comerciais entre os países não se dá de maneira horizontal, mas sim de maneira extremamente verticalizada, estabelecendo diferentes níveis hierárquicos. Ou seja, países vendem mais, países vendem menos, países vendem produtos mais caros e outros países vendem produtos mais baratos. Isso mostra um pouco pra gente como que a relação comercial também ajuda a explicar as relações de dominação e de poder entre os países. Basicamente, montei aqui um esqueminha que representa muito bem as três diferentes DITs que a gente tem dentro do modelo capitalista, nos seus diferentes momentos históricos. A primeira, que você vê principalmente na aula de história, é a DIT do capitalismo comercial, que é lá do século XV e XVI, que colocava em oposição a metrópole e a colônia. É aquele tal do pacto colonial da aula de história, que estabelece pra gente o quê? Que de um lado eu tinha um país, os países que formavam a metrópole, que determinavam as relações comerciais dentro da colônia. Por exemplo, nesse meu esquema aqui, as trocas comerciais que existiam entre metrópole e colônia sempre beneficiavam a metrópole. A colônia mandava, principalmente, produtos de matéria-prima, produtos tropicais, minérios, pensando no caso brasileiro, né? Produtos de matéria-prima para a metrópole e a metrópole revendia para a colônia manufaturas. Então, a metrópole tinha um mercado certo, que era o mercado da colônia. Com o passar do tempo, muitas dessas colônias, como por exemplo o Brasil, deixam de ser colônias e ficam independentes. Só que percebam o seguinte, a relação de dominação se mantém, se sustenta dentro da lógica comercial. A partir do momento que o mundo se industrializa, a divisão internacional do trabalho muda para o que a gente chama do capitalismo industrial. A gente deixa de olhar o mundo como metrópole e colônia e passa a olhar o mundo como países industrializados e países agrários. Olha que coincidência, que na verdade não é coincidência assim. Boa parte dos países industrializados eram, adivinha, as antigas metrópoles. Com raras exceções, por exemplo, a gente pode colocar os Estados Unidos aqui, que era colônia de povoamento e no século XIX se industrializa. E boa parte dos países que ficam agrários, adivinha, eram as antigas colônias. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, que era a colônia nesse lado aqui da DIT comercial, é um país agrário no lado da DIT industrial. A gente está falando do século XVIII e XIX, o Brasil não era um país industrializado. Então o que a gente tem aqui? Uma relação onde os países agrários continuam mandando matéria-prima e comprando agora os produtos industrializados. Tá vendo o que a gente percebe aqui? A divisão internacional do trabalho perpetua as relações de dominação entre as antigas metrópoles com as colônias. Porém, no século XX, muita coisa muda. Por exemplo, vários desses países que eram agrários acabam se industrializando. Eu estou falando do Brasil, estou falando da Índia, África do Sul, México. Eram países que dependiam do campo e que se industrializam, principalmente graças aos investimentos dos países industrializados quando desconcentram sua produção. E as transnacionais entram nesses países, como o Brasil, como a Coreia do Sul, países que passam de agrários a serem países industrializados. O que você pode pensar é o seguinte, eles eram agrários, passaram a ser industrializados, ou seja, eles mudaram de lado? Não. Na verdade, a nova DIT, que é essa DIT do capitalismo financeiro, como a gente chama, que é do século XX até os dias de hoje, complexifica as relações entre os países. Esse país industrializado aqui, a industrialização não é mais privilégio dos antigos países que formam a metrópole. Só que a gente tem um conjunto de países que a gente vai chamar de centro. Um conjunto de países que a gente costuma chamar de periferia. E dentro do que é esse espaço dos países da periferia, nasce um novo conjunto, que a gente costuma chamar de emergente. O que a gente tem aqui? A gente tem os países ricos de um lado, os países pobres do outro, só que com categorias diferentes. O mundo pobre se complexifica, porque ele vai passar a ser dividido naqueles que sempre são agrários e naqueles que, além de agrários, recebem investimentos e se tornam países industrializados. Então é uma ilusão acreditar que a industrialização
alça os países pobres a um nível de desenvolvimento igual aos países ricos. É uma ilusão porque a relação de poder dentro da DIT não se faz mais pela produção de itens de consumo. Se faz pelo quê? A gente vai ver. Então, o que a gente tem nessa DIT aqui? A gente tem uma relação onde esses países que são periferia continuam mandando matéria-prima para os países de centro. Os países emergentes, que são países industrializados, adivinha, começam a receber também matéria-prima. Esses países emergentes que produzem itens passam a vender itens industrializados para os países do centro e também vendem itens industrializados para os países da periferia. Qual que é a relação de centro nisso aqui? A relação de centro é que, nesses países do centro, eles passam a mandar para os países emergentes tecnologia e novos investimentos na indústria. O que a gente tem aqui é uma nova complexidade. Eles continuam sendo os países principais dentro da relação da divisão internacional do trabalho. A industrialização não alça os países emergentes à condição de desenvolvimento, porque a nova relação de poder se dá principalmente no espaço da produção de tecnologia. E nisso, os países emergentes continuam muito atrás dos países que a gente chama de países de centro. Então você está vendo como que as relações de troca entre os países vai se complexificando ao longo do tempo? Mas percebam que boa parte do centro de hoje, acreditem, ainda era a metrópole de ontem. E a maior parte dos emergentes e a periferia de hoje, adivinhem, era a colônia de antigamente. Vide o Brasil. Beleza, pessoal? Até a próxima.